ponto abordado sobre Romanos 9, ali não fala da salvação, a escolha de Jacó e Esaú são nações. Pastores do Brasil, me ajudem a expor essa heresia. Esse pastor falou uma coisa para defender a posição teológica dele que é um absurdo. Deus cumpre suas promessas. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamada a sua descendência. E isto é, não são todos filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. Aqui está falando de eleição claramente, irmão. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, duas crianças ainda não tinham nascido, nem tendo feito bem ou mal, duas crianças não fizeram bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Deus escolheu um dos dois. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. O propósito de Deus era que o menor fosse o cabeça. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecerei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Isso aqui é a soberania de Deus, irmão. Porque aí ele fala logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Você pode entender o termo endurecer como nunca toquei o coração desse cara. Porque não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Pois está escrito: amei Jacó e odiei Esaú. A passagem ela é muito clara. Deus amou Jacó. Ele interferiria no coração de Jacó. E Deus odiou Esaú, deixaria Esaú da forma como nasceu. Quando ele falou odiou, eu não tocarei no coração dele, ele já nasce endurecido porque nasceu em Adão, irmão. Essa palavra ela é tão clara, ela é tão direta, ela é tão objetiva, que quando um pastor pega isso aqui e diz que Jacó aqui é uma nação e Esaú é uma nação, não são duas crianças, ele simplesmente está dizendo: a minha teologia é mais importante do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é infalível, ela não é suficiente e eu não creio nela. Você tem que entender claramente o que esse pastor diz. Eu quero que você veja esse vídeo. Ele diz claramente: olha, isso aqui não é eleição não. Isso aqui não é eleição não. Isso aqui ele está falando de nações. Vamos agora a algumas passagens diretas sobre predestinação. Romanos 8, 29 e 30 fala assim: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Mostra a cadeia da salvação. Você tem que entender que quando ele chama, quando ele justifica e quando ele glorifica, é uma coisa que só Deus faz. Por que não tem santificação aqui? Porque santificação é você correspondendo ao Espírito que recebeu. E aí não é só Deus, é você e Deus. Você tem que corresponder. Tem esforço na vida do crente. Aí vem aqui Efésios 1, 4 a 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha aqui, para quê? Com o objetivo dele. Ele nos elege para cumprirmos algum objetivo dele. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Qual é o padrão de Deus? Perfeição. E nos predestinou como filhos de adoção em Cristo, para que, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus faz isso segundo a sua vontade. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito dele, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É o conselho seu? Não, é da vontade dele. E os gentios, ouvindo isso, Atos de 13, 48, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Quem é que vai crer? Aqueles que estão ordenados para a vida eterna. Só as ovelhas vão crer. Tem que pregar para todo mundo? Tem! Você vai pregar para todo mundo porque você não sabe quem é ovelha. Você não sabe quem é eleito. Então a pregação é para todos. Mas só os eleitos vão ouvir, entender e glorificar a Deus como ele deve ser glorificado. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados. Olha Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. 2 Timóteo 1, 9, que nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo nossas obras. Você não foi chamado porque fez coisas certas. Está entendendo? Você foi chamado porque ele te elegeu.
mas segundo o próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Tá entendendo o que é presciência? É antes do tempo dos séculos. Aí ele fala, Romanos 9, 11 e 13. Porque não tendo eles ainda nascido duas crianças, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus segundo a eleição ficasse firme, porque Deus não vai deixar de ganhar essa história, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei Jacó e odiei Esaú. A eleição divina ocorre antes do nascimento, independente das obras humanas. João 6,37 fala, todo que o Pai me der, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Procura no dicionário o que significa de maneira nenhuma. O que vem a Cristo são aqueles que o Pai lhe deu. João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Gente, aquele que defende que é você que escolhe Deus, isso aqui tá mais claro do que, sabe? Não tem como ser mais claro que isso. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi vocês, pô. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. A eleição parte de Cristo, não do homem. Sempre foi assim biblicamente, irmão. Vamos lá. Passagens que indiretamente falam sobre eleição e predestinação, porque tem gente que não aceita isso, ou seja, não aceita a Bíblia. Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mostra que Deus governa até mesmo os planos dos homens. Provérbios 21:1, o coração do rei é como ribeiros de águas na mão do Senhor, ele o inclina para onde quer. Deus soberanamente dirige as decisões humanas. Isaías 46:10, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus governa todas as coisas conforme o seu propósito eterno. Isso é presciência, irmão. Essa definição de presciência que vem dos arminianos, ela não está na Bíblia, porque a minha está lá. A minha está lá. Daniel 4:35, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa resistir, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmão, a palavra chama todo mundo de forma genérica, mas só quem tem o Espírito Santo de Deus morando é que foi chamado de forma específica. João 10:26-28 diz assim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vô-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Por que ele conhece? Por causa da presciência dele. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. A fé é característica das ovelhas que pertencem a Cristo. A definição de presciência, de que Deus dá uma olhadinha lá na frente, ela não é bíblica. Presciência, Deus conhece todos desde a fundação da terra. Isso é presciência. A eleição é por graça, não por mérito. Assim, pois, também agora, neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. É exatamente isso, irmão. A graça é um presente de Deus. A graça é a manifestação da soberania de Deus, onde o plano dele não pode ser frustrado. Deus fez isso com Lídia, irmão. Deus fez isso lá em Lucas 24:45. Deus fala claramente que ele abre o coração de alguns. Ele abre o coração. E se você está achando que ele é injusto, abrindo só de alguns, é só você provar que você merece a misericórdia dele. Como? Cumprindo toda a palavra na risca, não tendo nenhum pecado, nem pensamento, nem palavra, nem atitude. E você simplesmente vai chegar para Deus e falar, olha, eu sou perfeito, você tinha que me dar misericórdia. Mas não tem como, né, irmão? Vejo vocês no próximo vídeo.